Olá, meus amigos, estamos aqui novamente com o nosso História em Gotas. Na aula de hoje, daremos continuidade ao assunto estudado na semana passada. Se você não assistiu a aula da semana passada, eu lhe recomendo fortemente que você assista. Para isso, basta que você clique no link que aparece aqui em cima, que você será direcionado diretamente para o canal. Ok? Vamos então à aula de hoje? No final da aula passada, eu deixei uma pergunta no ar. Eu afirmei que os árabes tinham um plano que parecia infalível e que esse plano seria colocado em prática. A pergunta é se finalmente os árabes iriam demonstrar que era possível vencer Israel. Vamos conferir? Em 6 de outubro de 1973, os judeus comemoravam o Dia do Perdão, Yom Kippur, um dos feriados mais importantes do calendário judaico. Nesse dia, eles não podiam, por exemplo, usar calçados de couro, manter relações íntimas. E é exatamente nesse dia em que os árabes, liderados principalmente por Egito e Síria, atacam Israel. Em 1970, Nasser morre. Ao sair do poder, ele é substituído por um antigo companheiro, Anwar Sadat. Anwar Sadat vai tentar dar continuidade ao projeto de Nasser. E para isso ele tinha que se consolidar como um líder entre os árabes. E para se destacar como um líder entre os árabes, era importante que ele conseguisse recuperar os territórios tomados do Egito na Guerra dos 6 Dias. Enquanto isso, Israel iria construir a chamada Linha Bar-Lev. A Linha Bar-Lev consistia numa espécie de paredão feito de areia, cascalho, argila, que acompanharia quase toda a margem leste do Canal de Suez. Era uma linha de defesa rudimentar. Eles acreditavam que com essa linha ficaria praticamente impossível qualquer desembarque de carros blindados ou unidade anfíbia que pudesse atacá-los por ali. Isso lhe dava certa segurança. Além disso, ao longo de toda a linha existiam 22 fortificações. Fortificações essas com tropas israelenses. Mas os egípcios, cientes da fragilidade da construção, bolaram um grande plano. Com bombas de sucção e jatos de água, em algumas horas, acabaram construindo diversos buracos em toda a extensão do muro. E acabaram surpreendendo a linha de defesa e os cerca de 400 soldados israelenses que guardavam a fortificação. Simultaneamente ao ataque à linha Bar-Lev, tropas egípcias avançavam sobre a península do Sinai, ao mesmo tempo que tropas sírias atacavam as fortificações israelenses nas colinas de Golã. Percebam que tanto egípcios quanto sírios estão recuperando territórios que lhes foram tomados lá na Guerra dos 6 Dias, em 1967. No entanto, o avanço inicial, que parecia bem-sucedido, em menos de uma semana começa a se demonstrar frágil. E aí começa a haver uma reação dos israelitas, e nessa reação eles acabam conseguindo romper a posição egípcia no Sinai e também começam a derrotar as tropas sírias nas colinas de Golã. Em 22 de outubro de 1973, o Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança e não a Assembleia Geral, acabam aprovando a Resolução 338. Por meio dessa resolução, eles incitavam os países beligerantes a fazerem um acordo de cessar-fogo. Ao final da guerra, não há grandes avanços territoriais nem de um lado nem do outro. No entanto, a guerra tem algumas consequências importantes para os palestinos, pois acabou trazendo maior visibilidade para a questão dos refugiados palestinos. Ganha destaque nesse momento a OLP e a figura de seu líder, Yasser Arafat. Se a guerra do Yom Kippur não trouxe resultados tão trágicos para os palestinos e nem para os judeus como havia sido a Guerra dos 6 Dias, ela acaba tendo consequências muito drásticas para o Ocidente como um todo. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vai fazer uma retaliação, diminuir a oferta de petróleo e vai criar uma espécie de boicote aos países que haviam apoiado Israel. O fortalecimento da OLP não para por aí. No ano seguinte, em 1974, a Liga Árabe acaba indicando a OLP como o único representante legítimo da causa palestina. Um mês depois, a própria ONU acaba reconhecendo a OLP como uma organização observadora dentro das Nações Unidas. Isso vai trazer um novo status para a questão palestina. Até mesmo o Brasil abre uma representação da OLP em Brasília. Não era um Estado, por isso não seria uma embaixada,
mas uma representação. Com essa mudança de status, Yasser Arafat, que era o presidente da OLP, ganha o direito de discursar no plenário da ONU. E no final de 1974, ele faz um discurso épico no plenário da ONU. Esse discurso é cheio de metáforas, e com essas metáforas ele vai mandar uma mensagem clara, tanto à comunidade internacional quanto a Israel. A principal dessas metáforas dizia: ficamos por aqui. Encontro vocês no próximo sábado às 18 horas para darmos continuidade ao nosso assunto. Gente, um grande abraço. Até a semana que vem.